Boa noite a todos os irmãos. Estamos felizes de estarmos juntos novamente para louvarmos ao nosso Deus, ouvirmos da sua palavra. E eu quero convidar a todos agora que estão aí em casa junto com a gente para louvarmos ao nosso Deus, cantarmos o seu grande amor e que isso seja para sempre nas nossas vidas. Corre para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Deixando a tua cor entrar, me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 É o teu povo aqui reunido. Assim nós nos encontramos, mesmo que esse culto esteja sendo online, nós estamos reunidos, estamos unidos em coração. Estamos unidos em espírito. E é assim que nós vamos cantar agora, para o louvor de Deus. Amém.
bondoso, é Pai querido, e é Ele o único digno do nosso louvor. Incentivar você a postar a sua oração e no momento apropriado nós vamos então partilhar essas orações para vocês poderem também se expressar, né? Nós temos esta característica agora do culto online, então que isso é possível, então coloque a sua oração, a sua palavra de bênção nos comentários e depois nós vamos partilhar. Nós vamos cantar uma canção que tem como título Deus de Promessa.
os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Senhor querido Deus, Deus de promessa, como diz essa canção, Senhor, nós sabemos que nós podemos chorar, podemos passar tristezas, angústias, mas pela manhã a alegria vem. Que bonita metáfora, Senhor, porque nós passamos tantos problemas, mas nós podemos confiar no Senhor, porque sabemos que tudo vai acabar bem, sempre acaba bem. Com o Senhor as coisas sempre acabam bem, porque o Senhor é o dono do destino, o Senhor é o dono da nossa vida, dono da história. E nós temos dificuldades sim, temos tremendas provações, mas sabemos que tudo sempre acaba bem, porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor é o Deus da história. Muito obrigado por esse momento, desse culto de louvor, que o Senhor esteja recebendo esse louvor e que o Senhor esteja nos abençoando na continuidade desse culto, Pai, fazendo com que a Tua palavra chegue aos nossos corações, da forma como o Senhor deseja. Muito obrigado por tudo, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém.
Bom estarmos juntos nesse domingo, dia da ressurreição do Senhor Jesus. Tempo especial que a nossa comunidade e as comunidades de discípulos do Senhor Jesus se reúnem para estarem juntas em devoção. Nesse momento agora da palavra, nós nos reunimos para receber de Deus direção. Você não precisa fazer muito esforço para perceber que, de alguma forma, o mundo não viveu aquilo que Deus havia proposto. Nós encontramos um mundo fragmentado, um mundo dividido, um mundo recheado de fortalezas, por assim dizer. Pessoas armadas contra pessoas. Pessoas cometendo violência e injustiça contra pessoas. Pessoas que não se comunicam, pessoas que não se entendem. Grupos que têm identidades distintas, mas ao invés de nós vivemos a beleza da diversidade dos mais variados grupos étnicos, culturais, estas distinções acabam nos separando, nos afastando e com muita frequência também sendo motivo de guerras, interesses. Nós não conseguimos cuidar desse planeta. Somos uma única humanidade, deveríamos ser uma única família, integrada, para cuidar desse planeta, um presente de Deus para todos nós. Você percebe que não só nós não conseguimos viver esse projeto original de Deus, de uma humanidade que vive em harmonia e cuida e desfruta
das bênçãos de Deus, mas todas as soluções que nós, seres humanos, propomos não foram eficientes, não deram certo na solução destas fragmentações. Por exemplo, os seres humanos vivem a experiência da religião, mas as religiões que deveriam propor ou que têm em seu bojo a proposta de paz e harmonia entre as pessoas, também com frequência são motivos de construção de intolerância, conflitos e guerras. Filosofias, maneiras de enxergar a vida acabam nos separando por enxergarmos a partir de um coração que já está corrompido por o mal. Sim, os seres humanos não têm o seu coração puro. Tudo que brota deles parece que tem a ver com interesses. O mais forte dominando sobre o mais fraco, o mais rico sobre o mais pobre. E isso numa amplitude maior de nações mais fortes subjugando nações mais fracas. E assim, aquela proposta original de nós usufruirmos juntos desse planeta, da criação de Deus, não se concretizou. Nós não conseguimos fazer isso. Algumas pessoas, é verdade, usufruem de muito das benesses, enquanto grande parte dos seres humanos vivem na miséria. Isso nunca foi um projeto de Deus, pelo contrário. Quando Deus cria os seres humanos, cria para que todos eles, em harmonia, pudessem usufruir de igual maneira de toda a criação. Quero ler um texto nas Escrituras em que o próprio Senhor Jesus retoma de uma forma muito direta e explícita esse projeto como sua agenda principal. Quero convidá-los para uma oração. Pai querido, peço que o Teu Espírito que inspirou essas sagradas palavras também ilumine o nosso coração nessa noite. A cada um de nós, que o Teu Espírito e a Tua Palavra nos conduzam para podermos ser transformados e perceber o propósito do Senhor em nossas vidas e para este mundo. Recebe nossa oração por Jesus Cristo. Amém. O texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 46 e seguintes. Diz assim a palavra: Quando Jesus ainda estava falando ao povo, a mãe e os irmãos dele chegaram. Ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele. Então alguém disse a Jesus: Escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus perguntou: Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse: Vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Hoje nós estamos encerrando essa série, Amando Intencionalmente, falando sobre família. Talvez esse texto, na primeira escuta dele, nós podemos pensar que seja um texto que não é muito apropriado, mas ele consta nas Sagradas Escrituras. Não podemos fugir. O que realmente Jesus quis dizer com isso? Bom, à primeira vista, quando ouvimos esse texto, parece que Jesus age de forma desrespeitosa, desdenha dos seus familiares, os seus familiares de sangue. Por outro lado, nós pensamos, mas ele é Jesus. Como ele pode agir assim? Será que Jesus não valoriza a família? Bom, nós precisamos perceber esse texto, e a resposta para esse texto vem a partir de uma visão mais abrangente. Uma visão daquilo que o Senhor, Deus, está construindo ao longo de toda a história. Senão, a nossa primeira interpretação, primeira e mais rasa,
vai dizer assim: Jesus foi grosseiro com seus irmãos e abriu mão dos seus laços de sangue e aderiu aos seus discípulos como família principal. Longe do texto significar isso, longe disso ser um desrespeito de Jesus com os seus irmãos e com a sua mãe, Maria. Esse texto, essa palavra, Jesus resgata e torna explícito de uma forma muito simples, mas muito direta. Um projeto que é desde sempre aquele que está na agenda de Deus. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso nessa noite. Quando Deus cria os seres humanos para viverem em harmonia, como uma só família. Não era para haver distinções que nos afastassem ou que gerassem conflitos, muito menos que gerassem injustiça, violência e guerras. Somos humanos iguais, todos criados à imagem e semelhança de Deus. Tem algo de Deus na vida de cada ser humano. Precisamos olhar o ser humano nessa perspectiva. Todo ser humano é um ser sagrado, porque é feito à imagem e semelhança de Deus. Não há nenhum ser humano que tenha menor valor do que outro ser humano. No desenvolvimento da história humana, nós percebemos como isso se perde e como os seres humanos têm dentro de si esse desejo de domínio, de exploração, e por isso usam violência, e isso gera a injustiça. Mas o projeto de Deus era um grande jardim onde todos viviam em harmonia. Essa experiência primeira se perde. Os seres humanos permitem que o mal entre no seu coração e eles passam a viver uma vida distanciados de Deus. No entanto, Deus nunca esqueceu dos seres humanos. No capítulo 12 de Gênesis, versículos 1 a 3, Deus dá um comissionamento, chama um homem chamado Abrão e o chama para que na sua história ele pudesse iniciar uma nova linhagem, e essa linhagem de bênção, e bênção para todas as famílias da terra. Assim, mesmo com o afastamento do ser humano, mesmo com o ser humano abrindo mão do projeto de Deus para si e vivendo um outro projeto que gerou todos esses males que hoje nós experimentamos, Deus não se esquece no seu infinito e grande amor. Ele vem e comissiona este homem chamado Abrão. E a partir de Abrão, Deus restaura esta perspectiva da criação de um povo, ou seja, de que todos os seres humanos se tornem uma só família. Em Abrão que inicia essa linhagem, todas as famílias seriam abençoadas. Essa palavra é importante. O projeto de Deus para todas as famílias é um projeto de bênção, não de sofrimento, de paz e não de guerra, de integridade e não de fragmentação, de desfrute, mas não de necessidade. Ao longo da história, Deus vai construindo, então, o seu povo. E ao longo de todas as gerações, Deus se faz presente com a mesma intenção de construir uma nova humanidade, um novo povo, o seu reino se tornando presente entre os seres humanos novamente. Em Romanos capítulo 4, nós vemos uma palavra que fala sobre esta experiência
dos seres humanos, capítulo 4, versículo 9 de Romanos. Será que essa felicidade de que foi falado existe somente para aqueles que são circuncidados? É claro que não. Ela existe também para os que não são circuncidados, pois já citamos as Escrituras Sagradas que dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? Foi antes e não depois. Ele foi circuncidado mais tarde e a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão porque ele tinha fé. E isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não sejam circuncidados. Ao longo de toda a história, quando se fala em povo de Deus, muitos ainda atrelam essa ideia de povo de Deus a um grupo étnico, o Israel, numa perspectiva sociocultural ou étnica. Abraão inicia uma linhagem e essa linhagem se torna povo de Deus. Mas quando nós lemos aqui, nesse texto em Romanos, nós percebemos a interpretação que é dada de que aqueles que são povo de Deus e linhagem não são aqueles que foram circuncidados, ou seja, aqueles que têm a marca da tradição judaica. Porque Abraão foi justificado pela confiança nele em Deus e não por um sinal. E por causa disso, os que são realmente herdeiros de Deus e herdeiros de Abraão são aqueles na linhagem de fé e não de sangue, não de carne. Povo de Deus não é o Israel atual, o Estado de Israel. Povo de Deus são aqueles que vivem essa linhagem espiritual de Abraão que vai desembocar em Jesus no seu complemento. É importante nós aprendemos isso, porque nós ainda, mesmo no mundo evangélico, vivemos um conhecimento fragmentado, ou não muito assertivo, daquilo que Deus está falando sobre formar um povo, sobre a agenda principal dele de restauração de todas as coisas. Herdeiro de Abraão não é o de sangue, não é o de carne, mas é uma linhagem de fé. Em outras palavras, nós podemos dizer que a igreja, a comunidade dos discípulos de Jesus é a verdadeira descendência de Abraão, que é a linhagem de fé. Um outro texto está em Gálatas, no capítulo 3, e eu gostaria de ler também, versículo 6. Que diz assim: lembrem do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, elas anunciaram a boa notícia a Abraão, dizendo: por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos os que creem são abençoados como ele foi. As Escrituras falam de uma linhagem que não é uma linhagem de sangue, não é uma linhagem de carne, mas é uma linhagem espiritual, por assim dizer, uma linhagem da fé. São aqueles que creem em Deus e se tornam parte de uma nova comunidade. Por isso, é importante nós pontuarmos esses ensinamentos,
porque Jesus, no seu ministério nesse plano terreno, ele se debateu com um grupo de religiosos que reivindicavam para si essa linhagem. E por causa disso, esse grupo era exclusivista e excluía todas as outras pessoas que não seguiam os seus rituais, os rituais da tradição da religião judaica. Jesus entra em debate e em confronto com esses líderes religiosos. Jesus forma uma nova comunidade e que é um escândalo para esses religiosos da sua época, porque Jesus vai para todas as pessoas e inclui todas as pessoas, indistintamente, homens, mulheres, crianças, judeus, não judeus, ricos, pobres. Jesus não faz nenhuma acepção. Mas para os religiosos do seu tempo, Jesus estava fora do propósito de Deus. Um texto que antecede esse que nós lemos nessa noite, esses religiosos atribuem a Jesus as obras do próprio mal, como se eles, religiosos, fossem os verdadeiros herdeiros de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, e Jesus fosse filho do mal. O texto que nós lemos nessa noite fala de Jesus junto com pessoas que estão ao seu redor porque querem ouvir a sua mensagem e acreditam que Ele é o verdadeiro Filho de Deus, que Ele tem a palavra de Deus. O texto fala que os seus familiares de sangue querem falar com Ele. Mas, surpreendentemente, Jesus dá uma resposta. Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E ele se volta para as pessoas que estão ao redor dele, os seus discípulos. E ele diz: aqui estão meu irmão, minha mãe e minha irmã. Talvez isso possa nos chocar. Eu imagino se um dos nossos filhos ou parentes de sangue tivesse uma atitude dessa. Como isso nos magoaria. Parece que estamos sendo rejeitados. Como isso nos derrubaria. Parece que o nosso amor foi jogado fora. Como pode alguém do nosso sangue falar assim, agir assim, não nos colocar como prioridade, como preferência, nos colocar junto com outros que não são família de sangue? Como Jesus pôde fazer uma coisa dessa? Como ele pôde falar algo? Longe de ser um desrespeito, longe de Jesus estar rejeitando sua mãe e seus irmãos de sangue, o que Jesus está fazendo é ampliando a visão, é trazendo para todas as pessoas e para nós o que significa família na perspectiva final de Deus. Jesus está mostrando que o Pai dele veio para incluir todas as outras pessoas numa só família. E que essa linhagem extrapola a experiência da parentela ou do parentesco de sangue, de carne. E instala uma nova lógica, um novo vínculo. Agora somos todos lembrados que todos somos filhos de um mesmo Pai, que nos ama de igual forma. E de que estas distinções que os seres humanos sempre usaram para gerar conflito, violência, injustiça e guerra, agora são superadas nessa nova comunidade, nessa nova família, que é a família da fé. Jesus veio não só para trazer essa mensagem, mas para mostrar na sua própria vida que Deus aceita
as pessoas como elas são. E mostra como os seres humanos não conseguem construir uma perspectiva de fraternidade na humanidade e de como nós vivemos nos nossos castelos armados uns contra os outros, com o nosso coração cheio de inveja, cheio de violência. E como esse projeto do mal acabou perpassando toda a história da humanidade, gerando sempre tristeza, dramas e mortes. No Antigo Testamento, também no livro de Gênesis, é descrita a primeira família: Adão e Eva, marido e mulher, pai e mãe. Geram 2 filhos, Caim, o mais velho, e Abel, o mais novo. E parece que essa nova família é uma reconstrução a partir de uma queda. Parece que os seres humanos são capazes de realmente construir família, construir um novo mundo. Mas logo no início, na primeira dupla de irmãos, a Bíblia descreve, e isso está no capítulo 4 de Gênesis, versículo 10. Um irmão, Caim, mata o outro, Abel. Que coisa monstruosa! É isso que está no coração dos seres humanos. A primeira família é manchada por sangue. E o texto no Antigo Testamento, em Gênesis, fala que este sangue de Abel, sangue de um inocente, clama por justiça diante de Deus. Em outras palavras, o ser humano tem um débito com Deus que é impagável. O ser humano precisa receber a justiça que vem de Deus, porque ele falhou, ele errou, ele é violento, ele é mau, ele é homicida. O texto em Gênesis capítulo 4, versículo 10, traz essa expressão tão triste, tão tocante e profunda. O sangue de Abel, do irmão, clama por justiça. Mas ao olhar para a humanidade, geração após geração, século após século, nós, seres humanos, continuamos matando os nossos irmãos humanos. Geração após geração, século após século, essa maldade não só não desapareceu, como ela se aperfeiçoou, e as tecnologias de hoje conseguem fazer isso com uma devastação muito maior. Já não são pedras e facas, são navios, aviões, canhões, bombas. Isso está dentro da casa, com um feminicídio cada vez mais crescente em Campinas e no Brasil, infanticídio crescente em Campinas e no Brasil, de violência dentro da família, violência entre amigos, entre pessoas do mesmo bairro, pessoas do mesmo prédio, entre cidades, entre estados, entre nações. E esse sangue todo derramado ao longo de gerações, os seres humanos precisam prestar contas sobre isso, sobre a sua maldade. A má notícia é essa, que nós precisamos prestar conta, mas que nós não temos como resolver isso. Ao olhar para nós, Deus vê que a proposta de sermos uma família mostrou a nossa incapacidade de viver isso com as nossas próprias forças, do nosso jeito, com as nossas religiões, filosofias e ideologias. Mas louvado seja Deus, porque a boa notícia é que um ser humano vem a esse mundo, Jesus Cristo, mas é o próprio Deus que se faz gente e vem habitar entre nós.
Ao Jesus falar aquelas palavras, Jesus está retomando esse projeto original, atualizando ele para nós, dizendo: o projeto de Deus sempre foi que os seres humanos formassem uma só família. E Deus sabe que os seres humanos não conseguem construir isso por si mesmos e com seus esforços. Mas Jesus Cristo veio para tornar isso possível, para destruir esse mal, que é a dinâmica da humanidade, e restaurar a dinâmica do amor, que é a dinâmica de Deus. Ao invés da violência, mesmo e principalmente entre os do mesmo sangue, Jesus faz a inclusão de pessoas que nem são do mesmo sangue, da mesma carne. Ao Jesus falar: esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe, Jesus está dizendo: Deus está restaurando e reconstruindo a humanidade. E agora o vínculo é um vínculo mais forte do que o vínculo de sangue. É o vínculo mais forte do que o vínculo sociocultural, econômico. É um vínculo mais forte que o da própria religião. É o vínculo do amor em Jesus Cristo. Esta é a boa notícia. O que significa evangelho, que Jesus veio para pessoas assim, como nós, que não conseguem viver aquilo que deveriam. Mas Jesus vive esse projeto de Deus na sua vida. Jesus inclui as pessoas. Jesus não nega a sua mãe e os seus irmãos, muito pelo contrário. Maria, a mãe de Jesus, se torna uma das pessoas mais importantes da primeira igreja que nasce. O irmão de Jesus se torna um dos discípulos mais importantes dele. Jesus não abriu mão da linhagem de sangue. Jesus simplesmente ampliou essa perspectiva do que significa ser família e incluiu todos aqueles que abrem o seu coração para Deus. Embora todos os seres humanos tenham sido feitos à imagem e semelhança de Deus, Deus está construindo um novo povo para aqueles que se arrependem desse seu caminho de maldade e confiam única e exclusivamente naquilo que Jesus conquistou na sua vida, morte e ressurreição. Em outras palavras, Jesus faz aquilo que a gente não consegue. Ele consegue incluir todas as pessoas como uma só família. Mas os seres humanos precisam prestar conta da sua maldade. E o castigo é a morte. Jesus voluntariamente assume esse nosso lugar. Nós que deveremos morrer para pagar por esse mal. Talvez você possa pensar: não, mas você está exagerando, Cássio. Eu não sou tão ruim assim. Geralmente nós usamos como um parâmetro sempre uma pessoa pior do que nós. Nós sempre pensamos num ser humano mais violento, mais maldoso, e dizemos: ele é mau, eu não sou assim. Mas o parâmetro original de Deus é um ser humano perfeito. E quando nós nos comparamos a esse ser humano completo, íntegro, que é o próprio Jesus, nós percebemos que todos nós somos maus. Não há um ser humano bom sequer. Nunca houve, nem haverá. Nascido naturalmente, nenhum. Somente em Jesus há a possibilidade dessa reconfiguração de humanidade. E quando Jesus morre, ele morre carregando sobre si esta nossa culpa, essa nossa maldade que a Bíblia chama de pecado. Ele é punido por aquilo que nós fizemos ao longo de todas as gerações e todos os séculos. Ele leva sobre si. Ele não merecia, ele não estava sendo punido por algo que ele havia feito. Mas ele estava sendo punido por aquilo que todos nós fizemos ao longo de toda a história da humanidade. Ele inocente, nós culpados. Mas ele assume nosso lugar, se torna culpado e nos justifica. Agora nós somos inocentes
justificados por Deus. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz passa para aqueles que confiam nele. E assim nós somos perdoados do nosso mal, do nosso pecado. E podemos viver agora a real possibilidade de viver uma só família. Como Jesus faz isso? Jesus não só morre, mas ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele volta para os seus próprios discípulos. E ali ele sopra sobre eles um novo sopro. Sopro de vida, mas um sopro que é uma presença, o próprio Espírito Santo. E o Espírito Santo está presente na vida de cada discípulo e discípula do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está agora à direita do Pai, mas o seu Espírito habita em cada um de nós. O Espírito habita nos discípulos e discípulas do Senhor Jesus ao longo de toda a história. E essa comunidade, essa nova família que nós chamamos de igreja. A igreja, o povo de Deus, a comunidade dos seus discípulos, agora vive aquilo que está proposto para a eternidade. Nós vivemos como irmãos e irmãs. O que nos liga não são laços de sangue, mas o laço construído no sangue do Senhor Jesus. Não é um sangue de carne, de seres humanos, mas é uma realidade espiritual. Todos nós temos o mesmo Pai. Jesus Cristo, o nosso irmão primeiro, maior, e que nos conduz de volta para a casa do Pai. Assim a igreja é essa comunidade, essa família que vive nesse plano terreno, para servir de exemplo para todas as outras sociedades, municípios, estados, nações, clubes, ONGs, todo tipo de associação humana, todo tipo de grupo social. A igreja serve de modelo daquilo que Deus deseja para toda a humanidade. Olhando para a nossa comunidade, fica fácil de nós entendermos isso. Não somos uma comunidade de pessoas perfeitas, mas somos uma comunidade de pessoas íntegras e integradas por Jesus Cristo. E nós conseguimos viver aqui na nossa comunidade, nas poucas centenas de irmãos, que fazem parte da nossa comunidade, os princípios e valores que Jesus ensinou. Nós conseguimos nos amar sem formatar o outro. Nós conseguimos dividir aquilo que nós temos de dinheiro e patrimônio, pode ser do outro se ele necessitar. A nossa campanha solidária mostra isso de forma muito concreta. Entre nós, ao invés de todas as violências que estão presentes em grande parte das famílias, há um cuidado extremo. Os pequeninos são todos nossos filhos. Os da nossa idade são todos nossos irmãos. Os mais velhos são todos nossos pais, nossas mães. E os mais velhos ainda, nossos avós e nossas avós. E é uma bênção nós podemos viver essa comunidade de discípulos, essa nova humanidade, ainda aqui, nesse plano terreno. É possível, seres humanos, viver uma vida de amor e de harmonia, como Deus gosta e gostaria que fosse para todos. Jesus não veio salvar indivíduos para levar para o céu. Não é exatamente isso que Jesus nos ensina. Jesus diz que ele veio para formar uma nova família e construir aqui uma nova humanidade que vai desfrutar da eternidade. A nova humanidade é essa reconstrução que Deus está fazendo desde o início. Um dia o reino de Deus se tornará completo e presente, e todos irão viver como se fossem irmãos e irmãs. Essa é a restauração final de Deus.
O projeto de Deus não é olhar para pessoas específicas, sacar essas pessoas desse mundo, levar para o céu, para algum lugar retirado e ali essas pessoas permanecerem. O projeto de Deus é, no final, ressuscitar os seres humanos. E aqueles que morreram em Cristo, como dizem as Escrituras, aqueles que são discípulos de Cristo, aqueles que fazem parte do povo de Deus ao longo de toda a história, também serão ressuscitados. E a Bíblia fala que uma cidade celestial virá sobre a nossa terra. Novos céus e nova terra serão formados. E aqui nós viveremos a eternidade com os nossos corpos ressuscitados, mostrando que Deus olha para nós, seres humanos, de forma integral. Jesus não veio salvar almas. Jesus veio restaurar pessoas completas por inteiro. A igreja é essa comunidade que antecipa essa história final, onde se vive a nova lógica. E nós só podemos viver essa nova lógica porque Jesus pagou um preço que nós não podíamos pagar. E nós usufruímos dos benefícios de Jesus, da sua vida, morte e ressurreição. E agora, o Espírito Santo habita em nós para mostrar que Deus está presente na vida dos seus discípulos, na vida da sua comunidade, da nova humanidade. Nós estamos encerrando esta série, Família Amando Intencionalmente. Eu gostaria de convidar você, nessa noite, a se revestir dessa visão que Deus tem, uma perspectiva missional, que é de incluir outras pessoas, muitas outras pessoas, na família da fé. De você não ter um olhar exclusivista ou um olhar de arrogância, de superioridade, dizendo: ainda bem que eu não sou como aqueles outros, ainda bem que eu não sou igual àqueles que fazem o mal, mas de nós olharmos com misericórdia como Jesus olhou e de convidar pessoas para experimentar essa transformação que só Jesus pode fazer. É a presença do Espírito Santo quem nos possibilita esta vida completa, a nova humanidade, a nova família. E assim, nós também podemos testemunhar de que, quando Deus está presente, a humanidade é uma nova humanidade. De falar para todas as pessoas, em todos os níveis, de que quando Deus está presente, quando Deus governa, já não há mais necessitados, já não há mais injustiça, já não há mais violência, já não há mais morte. Porque Deus, essencialmente, é um Deus de amor, de cura, de restauração, de bondade, de bem-estar, de realização. E assim, o projeto de Deus é povoar este mundo inteiro, não de religiões e denominações, mas de pessoas iguais a Jesus. O projeto de salvação, de transformação desse mundo que Deus tem, é de povoar esse mundo com uma família, em que cada pessoa, na sua singularidade, também é igualzinho ao irmão mais velho, Jesus Cristo. Que o Espírito continue moldando a sua vida e te empurrando em direção a essas pessoas, para que, ao invés dos muros que foram construídos, das armas com as quais as pessoas se relacionam, você possa ser um construtor de pontes, de laços, de vínculos de amor, e que as pessoas possam olhar para você e perceber a presença, uma presença maravilhosa do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.
Nós vamos cantar essa última canção, que é a canção oficial desse mês, né, da nossa série, Reina. E também dizer para você pode postar as suas orações, seus comentários, e logo em seguida nós iremos partilhar aqui, para que a gente possa participar junto, né, das orações que estão sendo feitas nos comentários da nossa transmissão. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, as estrelas da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. De glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Graça e paz, queridos irmãos da Primeira IPI de Campinas. Para mim é um privilégio falar com vocês. Meu nome é Marcos Oliveira, eu sou missionário em tempo integral pela Secretaria de Evangelização aqui na Missão Sena. Missão Sena quer dizer Comunidade de Esperança
Nova Aurora. E também sou parceiro, né, da primeira IPI de Campinas. Tá? Para mim é um privilégio ter essa parceria, ser sustentado em oração pelos amados irmãos. O trabalho da Missão Sena, irmãos, consiste em 4 pilares. Trabalhamos aqui no centro de São Paulo, na região conhecida como Cracolândia, né, aqui na Boca do Lixo, com prevenção, resgate, restauração e reintegração de pessoas que estão à margem da sociedade. Dentro do trabalho de prevenção, nós temos uma creche que atende 34 crianças que moram aqui nas ocupações do centro, em lugares insalubres, né? Mas crianças que são tratadas pelo nome, crianças que são acolhidas, né? Um sonho de consumo de qualquer pai. Uma sala de aula com 9 crianças e 2 professores e crianças que ouvem de Jesus todos os dias. Temos uma escolinha de futebol, né, também aqui para os adolescentes e pré-adolescentes do centro de São Paulo, um trabalho de resgate com moradores em situação de rua, com profissionais do sexo, atendemos as travestis que se prostituem aqui, praticamente na porta da missão, né? Então, e nesse contexto agora da pandemia, nós temos um trabalho emergencial. Então, todos os dias nós estamos entregando aqui na porta da missão. Daqui a pouquinho, às 18 horas, nós montamos aqui uma fila, né, com em média 200 moradores em situação de rua, onde eles recebem um marmitex feito com todo carinho. Hoje também, agora na parte da tarde, atendemos as famílias que moram aqui no entorno com cestas básicas. Então nós temos recebido inúmeras cestas básicas e temos conseguido atender várias famílias aqui do entorno. Aqui na nossa quadra, por exemplo, aqui é um lugar multiuso. Nossa quadra é um lugar de celebração, onde nós fazemos o culto para a população em situação de rua, eventos também que nós fazemos para as famílias aqui do entorno, mas também nesse momento de pandemia temos recebido várias doações. Então temos aqui cestas básicas, né? Recebemos 500 cestas básicas semana passada. Aqui nós temos cobertas, né, que estamos distribuindo aqui para a população em situação de rua. Temos aqui itens de higiene pessoal, né, e produtos de limpeza. Então, assim, o trabalho continua, né? Mesmo nesse contexto de pandemia, nós temos podido atender as famílias tão necessitadas aqui do Centro Velho de São Paulo. Mas algo que é muito importante, essas pessoas precisam de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo de Nazaré, né? Então nós precisamos ser relevantes nesse contexto que nós estamos inseridos. E o nosso contexto é a Cracolândia de São Paulo, né? É uma situação totalmente complicada, aonde a população em situação de rua aumentou demais nesse contexto de pandemia. Gira em torno de 25 mil pessoas em situação de rua no centro de São Paulo. A Cracolândia, temos hoje de 3.000 a 3.500 pessoas usando droga dia e noite, mas Deus tem nos dado graça, Deus tem nos fortalecido, né? Deus tem nos dado esperança em meio ao caos. Então, para mim é um privilégio compartilhar um pouco do nosso trabalho, um pouco do trabalho da Missão Sena, né, com os irmãos da primeira IPI de Campinas. Então, eu conto com as orações dos irmãos, e fico à disposição da igreja, fico à disposição de vocês, tá bom? Deus assim os abençoe. Um grande abraço.
Quero partilhar algumas orações da Andréia Vieira. Pai, te agradeço pelo teu imenso amor e pelo teu cuidado conosco nessa semana. Que em todos os dias de nossas vidas possamos viver de forma intencional, buscando um relacionamento intenso contigo, transbordante de gratidão em todo tempo e circunstância. Amém. Ana Paula, Senhor meu Deus, obrigada pelos meus irmãos, minha família da fé. Abençoe a cada um, peço especialmente que coloque sua mão sobre a vida do meu sobrinho Mateus e o cure, se esta for sua vontade. A Márcia, obrigada, Senhor, pela tua presença. Aceite esse culto. Somos pecadores, porém carecemos de ti e te amamos. O Arthur, louvado seja, Senhor, o nosso Deus de promessas, o Deus que cumpre todas as suas promessas. Te agradeço por saber que a alegria sempre vem pela manhã. Tudo vai passar, pois com o Senhor podemos enfrentar o que for. Louvado seja o Deus das promessas. A Ofélia, Deus, tem misericórdia de nós, livra-nos deste isolamento. Estamos tristes, cansados, com saudades de nossa família, saudade de nossos irmãos na fé e também os amigos, principalmente aqueles que estendem as mãos nas horas difíceis. Como dói, Deus, esse isolamento. Faça a tua vontade, pedimos no nome de Jesus. Amém. Que Deus receba estas e todas as orações que foram feitas nessa celebração. Que nós continuemos nessa perspectiva de cuidado uns com os outros como comunidade dos discípulos de Jesus. Isso significa dizer que o nosso olhar também está voltado para aqueles que estão lá fora. Que você possa exercitar um olhar de graça e de misericórdia. Que você construa relacionamentos, vínculos de cuidado e afeto com as pessoas, ensinando as pessoas sobre o projeto maior de Deus ao longo da história, que de transformar toda a humanidade numa só família, a família de Deus, que vivem como irmãos e irmãs. Vamos receber a bênção do Senhor. Que o Deus de todo amor e graça vá à tua frente, te mostrando o caminho firme e seguro por onde você deve ir. Que o Deus de todo amor e graça esteja atrás de ti, te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal. Que o Deus de todo amor e graça esteja sempre ao teu lado para te apoiar, te sustentar, te levantar se por acaso você cair. Que o Deus de todo amor e graça seja como uma rocha sobre a qual a tua vida foi construída, por isso não pode ser abalada nem destruída. Que o Deus de todo amor e graça derrame coisas boas sobre a tua vida, supra todas as tuas necessidades, as tuas e as da tua família. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito, indescritível de Deus o Pai, e a comunhão, a força, o consolo do Espírito Santo esteja com todos vocês e com vocês permaneça hoje e sempre. Amém.